Queridos amigos, bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus construa em nossa intimidade a alegria da vida, a alegria de viver, de sentir e de procurar cada vez mais fortalecermos a nossa fé diante de todos os ensinamentos que o Cristo tem nos oferecido. Nós vamos ler hoje, dando continuidade ao capítulo 24, não ponhais a cadeia debaixo do alqueire, o item 8, não vades ter com gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurei os gentios, e não entrei na cidade dos samaritanos. Ide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, que nada teria de caridoso. É que os judeus que acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tal pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, os obstinados, adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo desses, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os da boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perder tempo com os que não querem ver nem ouvir. Tanto mais resistem por orgulho, quanto mais for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza nas trevas, porque assim procedendo em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiveres dominados pela opinião geral, a escutarem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitem voluntariamente, por impulso próprio, a ideia de não propensão de outrem. Depois há ideias que não são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido antemão preparado, pelo que melhor se dá espere pelo tempo propício, e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda a parte
e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a arma da ideia. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo do nosso Mestre todo o amparo, toda a compreensão, a reflexão correta, para que possamos vencer os nossos torpores, as nossas dificuldades, sentindo cada vez mais o desejo de ampliar o nosso olhar para os irmãos que caminham conosco. Jesus, agasalhai aqueles irmãos que estão em dor, sofrendo, pedindo em favor de todos eles, restitua a esperança e a fé. Ó Senhor, faça-nos um instrumento da sua vontade, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, essa questão não vades ter com gentios precisa ser muito bem compreendida, porque os gentios, eles não eram só, eles eram uma população, eles não eram todo aquele povo da Judéia. E nós sabemos até hoje, se nós olharmos bem isso, nós vamos ver que não são todos nós, não são toda a humanidade cristã, não são todos espíritas, não são todos que confiam na bondade excelsa de Jesus. Então, tudo isso nos põe à prova da nossa postura, da nossa verdade, daquilo que estamos falando. Porque quando ele fala, não vales ter com os gentios, é preciso que a gente compreenda que para que eu converse com aqueles que ainda não estão preparados, eu preciso ter uma experiência e ter uma vivência diferente. Tanto é que nós vamos ver que quando Jesus faz esse comentário que Mateus nos traz, ele convida, se portanto diz a seus discípulos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso, porque Jesus não ia fazer isso. Ele que veio para unir todos nós pela lei do amor. Ele não ia fazer isso, se ter um ato descaridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados, porque Moisés já tinha vindo com a primeira revelação. E Moisés já havia arroteado o sol daqueles corações. Então, quando nós falamos dos pagãos, nós estamos falando daquele povo, daqueles irmãos que ainda precisavam de um esclarecimento mais lúcido, com mais vivência, com mais experiência. E os discípulos não tinham ainda essa vivência, porque, na verdade, o relacionamento com Jesus e a vivência com Jesus foi 3 anos. Foi muito pouco, mas eles já traziam dentro de si também o conhecimento. Mas Jesus deixa para todos nós uma grande lição nesse item do Evangelho. Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já rodeado. Nós não temos o direito de querer convencer ninguém a compreender a doutrina espírita. A gente tem percebido isso nas dificuldades do espírita compreender essa metodologia que Eurípides nos traz, porque essa metodologia ela não é nada novo, ela só renova a minha maneira de entender. Então, por isso que ele está nos convidando a ir de buscar as ovelhas, aquelas que são importantes, aquelas que iludiram com outras coisas. Então, nós hoje estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando com a evangelização de espíritos para esclarecer aqueles
que estavam meio perdidos, descrentes, mas eles já têm o conhecimento. Nós precisamos entender o que é o solo arroteado, quer dizer, o solo do coração já está preparado para receber as sementes. Nós vimos quando Eurípides Barçanufo nos trouxe a evangelização de espíritos há 35 anos atrás, ele nos fez uma advertência, que nós falamos isso muitas vezes, que não seriam todos que iriam compreender essa metodologia. Então, nós observamos que até hoje nós temos as nossas resistências. Por isso, nós precisamos não buscar nada que é inovação, porque o espírita ele tem uma facilidade para buscar o novo e para enxertar aquilo que não está enxertado, na verdade, enxertar no seu trabalho. E isso precisa tomar cuidado, porque as palavras do Cristo, ele está nos mostrando que nós somos capazes e devemos disseminar o Espiritismo. De que forma? Só com a oratória? Não. Com exemplo, com a prática do bem, com a caridade, com a vivência e com o exemplo acima de tudo. Por isso, o espírita cristão ele tem que ter uma postura alinhada com a verdade. Não adianta eu falar de uma coisa e não vivenciar. Então, os incrédulos, os zombadores, obstinados, eles estão sempre a nos observar. E aqui ele fala que são para os gentios que os discípulos apóstolos não deveriam ir. No entanto, qual foi o escolhido? Qual foi o vaso escolhido para ir ter com os gentios? Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento das leis de Moisés, ele tinha vivência, ele tinha lealdade, fidelidade a todas aquelas leis. Então, ele tinha força para poder falar dessas leis e ele também tinha boa vontade para semear a verdade. Tanto é que o início do trabalho de Paulo foi bastante simples. Ele no tear, aquele que cada um chegava, ele começava a falar de Jesus, trazer a verdade, mas não era só falar, ele vivenciava, ele ajudava, ele foi caridoso. Então nós vamos ver que a palavra de Jesus, ela quando ele nos convida a buscar as ovelhas, é justamente para que a gente busque aqueles nossos irmãos que têm o compromisso, mas muitas vezes mesclados na vaidade, no materialismo, eles se afastam. E o que mais nos afasta, gente, é a nossa vaidade. É achar que nós somos superiores, é achar que nós sabemos mais do que o outro. Então, quando ele fala que deixar tranquilos os outros, não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Se eu tenho amizade com uma pessoa que não é espírita, que a minha amizade perdure, que eu não tenho que trazer uma palavra que eu vou convencer ou discutir esse nosso irmão. Nós temos que reconhecer também que há, no processo de evolução, o tempo do espírito. E cada um de nós temos um tempo diferente. Se eu não construir esse tempo dentro de mim, como é que eu quero fazer com que o outro entenda o que eu ainda não sou capaz de fazer? Então, nós vamos ver que todos nós teremos a nossa vez. A vez de buscar o esclarecimento, de auxiliá-los. Quantos estão no nosso lar como filhos, familiares, e ainda não despertaram, não viram, não sentiram a beleza e a grandeza do Evangelho. E nós sabemos que desde a da primeira parábola que Jesus nos mostra, da semeadura, da semente, nós sabemos que toda semente, ela precisa, para germinar, ela tem que ter, ela deve estar ligada à estação certa, o tempo certo, ao solo certo,
receber o adubo certo. Então, a semente da verdade também não prospera, não cresce nos corações endurecidos. Ela vai demorar mais tempo. É isso que Jesus está nos dizendo. E na época de Jesus, ele deixa um exemplo bem grandioso para todos nós, quando ele convida os discípulos a dizer, quando eles chegarem em determinada casa, determinado lugar, que eles forem falar do Evangelho, se eles não forem receptivos, que a pessoa não quer ouvir, que eles não criassem contendas, que eles caminhassem, tirassem o pó da sandália. O que quer dizer isso? Não é a poeira da terra, gente. Ele está nos mostrando que nós precisamos tirar essas quirelas dos nossos sentimentos, da mágoa, da maledicência, da crítica, até do nosso fanatismo. Ninguém convence o outro pelo fanatismo, mas nós podemos sinalizar no outro pela nossa postura. Então, nós vamos ver que a palavra de Jesus é para todos nós, para toda a humanidade. E, infelizmente, hoje, no século XXI, nós sabemos que o Cristo não é aceito, ou não é compreendido por todos, como nós espíritas compreendemos. Foi por isso que Jesus disse que ele enviaria o Consolador prometido, porque o Consolador prometido nos abasteceria de força, de coragem, pela luz da razão, pela luz da fé, para que nós pudéssemos, então, servir ao Mestre. Talvez seja esse o momento mais apropriado para nós observarmos o nosso trabalho e que nós também possamos compreender que nós temos que ter um foco no nosso pensamento, o foco do trabalho, o foco do bem. E qual é a nossa maior proposta? Que às vezes nós estamos falando de uma coisa e que nós filosoficamente falamos, mas nós não vivenciamos. Então a gente vê que o Evangelho fala do trabalhador da última hora. E aí ele fala que é um espírita. Será que nós somos o trabalhador da última hora? Jesus disse, Kardec também falou, colocou no Evangelho, mas isso não quer dizer que todos nós somos assim, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, eu preciso entender que a vida, ela se faz não por caprichos, mas por construções. E é por isso, amigos, que quantas vezes Jesus, acordando, despertando o pensamento dos nossos irmãos, ele deixou uma lição muito importante: a sua fé te curou, e a fé é a construção. Então, queridos irmãos, que todos nós possamos levar essa bandeira da doutrina sem alarde, sem vaidade, sem arrogância, mas procurando esclarecer e consolar os nossos irmãos que estão em dor. O Evangelho de Jesus é isso. Ele é o remédio para as nossas almas. Então, eu deixo aqui o nosso comentário da manhã de hoje, um convite bem para cada um de nós, que a gente não queira convencer ninguém, mas que a gente dê o exemplo, porque o exemplo chama mais atenção do que a palavra. E assim nós pedimos a Jesus que nos ampare e nos fortaleça, e nesta hora do Evangelho nós possamos receber o passe. Que os amigos espirituais nos envolvam com as suas vibrações, mas que nós também estejamos em sintonia para receber o amplexo de luz que esses amigos têm a nos oferecer. Fluidifica as nossas águas e compadeça de todos nós, Senhor. Que a luz do seu amor fecunda no nosso coração, para que ela se expanda e que possamos também fazermos parte dos seus trabalhadores, que saímos em busca das ovelhas perdidas, porque as ovelhas perdidas são muito importantes, elas podem voltar. Lembremos que Maria de Magdala foi uma ovelha perdida que Jesus a buscou com tanto amor. Que Deus nos abençoe e que Eurípides, na sua beleza, na sua simplicidade,
agasalhe todos os nossos irmãos, levando aos seus corações a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos.